Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 21 de dezembro, agora na Espanha, 10 horas e 10 minutos, no Brasil, 6 e 10 da manhã. Gente, vejam o que a BTC fez aqui no 6 horas, ancorada pela banda de VWAP mensal. Bateu na base, voltou como num efeito elástico para VWAP mensal. Mas o gráfico mais impressionante é o de 4 horas. Por quê? Porque no auge dessa queda, quando a gente estava no setor esverdeado escuro, eu reportei que nós estávamos voltando, como num efeito elástico, para cima de 100 mil dólares. E é para lá que a gente está indo. Vai ficar entre 102 e 103, porque a VWAP mensal também deu uma cedida para baixo. Agora, esse monte de mineral que virou suposto cripto influencer da noite para o dia, vislumbrando um viés de baixa ou final de um ciclo, diante dessa sequência inacreditável de fundos ascendentes e de topos ascendentes, tem como alguém conseguir vislumbrar uma outra movimentação que não fundos ascendentes e topos descendentes? É possível o sujeito ser míope a ponto de não conseguir entender que a cada agulhada a BTC cai menos do que caiu na agulhada anterior? Vocês vejam que o teste da base dessa canaleta virtual de alta, o primeiro grande teste foi essa agulhada aqui de 4 de novembro, onde a BTC fez na mínima 66.835. Aí a gente estressou a upper da canaleta virtual de alta e agora foi a primeira grande corretiva desse bull run. Porque basicamente a BTC corrigiu do topo 108 ao fundo, ela corrigiu 15,61%. No ciclo anterior, as corretivas ficavam entre 20, 25 e 35%. Nesse ciclo, está ficando entre 15 e provavelmente a gente pode, depois que a BTC passar de 150 mil dólares, e agora está 98,640, mas na próxima pernada de alta, em que a BTC provavelmente vai se aproximar dos 150 mil dólares, porque a onda corretiva acabou se desdobrando agora, é muito provável que uma próxima grande corretiva ainda anteceda o topo desse bull run. E essa próxima grande corretiva deve acontecer com a BTC ali próxima de 150 mil dólares. Aí ela facilmente poderia agulhar para um patamar, vamos botar aqui, se a BTC bater 150 mil dólares ali por volta de janeiro de 25, ela facilmente poderia ostentar uma corretiva de 20%, ela agulharia de 150 talvez para 108, 110. Isso fica para uma análise a posteriori. Mas eu preciso ponderar uma coisa com os senhoritos. Vamos ver quanto corrigiu o Total 3, que mede o market cap das altcoins de baixa capitalização. É basicamente o market cap das altcoins com exclusão do top 10. Foi uma corretiva contundente, porque a gente já estava em 454 bi. Chegou a fazer na mínima 288 bi. Vocês vejam que recuperou de 288 bi, já estamos em 350 bi, mas corrigiu 36%. O sujeito precisa estar num nível subatômico, pré-molecular, vamos colocar assim. Tem que ser menos que um mineral para não entender que isso aqui foi uma onda 1, isso aqui acabou sendo uma onda 2 e a onda 3 vai injetar algo acima de 700 bi no market cap das altcoins de baixa capitalização. Gente, vocês têm ideia do que vai acontecer com uma Kusama, com uma Atom, que chegou a bater 6 e pouco, já está 7,14, com uma injeção de 700 bilhões de dólares, ou 0,7 tri, no market cap das altcoins de baixa capitalização? Meus amigos, e vou falar mais, agora eu vou criar uma polêmicazinha. Essa queda precipitada, porque eu achei que essa corretiva, que é a onda número 2, fosse acontecer com a BTC, depois da BTC bater 120, ou se aproximar de 120. Então a BTC bateu 108, eu falava em 111, e ela acabou corrigindo um pouco mais cedo do que eu prognostiquei. Mas com certeza a gente concluiu essa onda 2. Essa queda provavelmente estendeu a corrida de touros, esse bull run, por mais 1 ou 2 meses. Então aquele meu prognóstico
no sentido de que o topo desse bull run iria se desdobrar ali entre maio, junho, talvez começo de agosto, no máximo setembro, pode se arrastar até o final de 25. Pode se arrastar até o começo de outubro, talvez novembro. O que pode ser uma coisa boa, já que as coisas estavam se movendo muito rapidamente. Mas para a gente ter uma melhor definição do que vai acontecer, tudo vai depender de quão rápida será essa onda de número 3. Eu volto a insistir com os senhoritos. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Não subestimem o que vai acontecer com as altcoins de baixa capitalização, basicamente aquelas que estão no Gemas, tirando as super large caps. Não subestimem, eu vou repetir, não subestimem o que vai acontecer com as altcoins abaixo do top 10 depois que essa injeção de 700 bi ou 0,7 tri acontecer em favor do Others, que mede o market cap das altcoins fora do top 10. Meus amigos, não ousem estar desembarcados. Não subestimem o que vai acontecer com essas altcoins de baixa capitalização. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo, subdivididas em 3 grandes categorias. As super large caps, que são aquelas altcoins de capitalização massiva de dezenas de bilhões de dólares, onde o risco dos senhoritos é insignificante, mas facilmente vocês vão surfar 1 vezes 4, vezes 5, talvez até 1 vezes 6. A segunda subclassificação são as middle caps, que ostentam um market cap um pouco menor, o risco é um pouco mais alto, não é um risco tão mais alto assim em relação às super large caps, mas facilmente vocês vão surfar 1 vezes 20 nas middle caps. E por fim, as micro caps e small caps, que ostentam um market cap bem menor, o risco é bem mais alto, mas se qualquer das micro caps explodirem, e é muito factível que isso ocorra, facilmente vocês vão fazer 1 vezes 50, talvez até 1 vezes 100. E outra, a partir da semana que vem, eu vou incluir uma imersão completa em DeFi para que os assinantes do Gemas possam surfar todas essas piscinas de lending, borrow, obter retornos acima de 10% ao ano em stablecoins apoiadas por Big Techs, como é o caso da stablecoin da PayPal, e onde há pools de lending e borrow pagando coisa de 10% ao ano, apoiado em dólar, né? Em PYUSD, que é uma stablecoin apoiada em dólar. Ou seja, os assinantes do Gemas vão começar a ter alguma intimidade com o ambiente das finanças descentralizadas. E outras mega oportunidades que existem dentro das DeFis, eu vou ensinar absolutamente tudo o que eu sei. E, gente, não subestime o que está prestes a acontecer, principalmente com o market cap das altcoins de baixa capitalização. Aqui no gráfico da BTC semanal, a gente basicamente desenhou uma onda 2 precipitada. Então é muito provável que a onda 3 avance para levar a BTC, para estressar a upper subsequente da nossa grade, num patamar próximo a 150 mil dólares. Na seara fática, Bitcoin pode atingir um preço inacreditável em 2025. Alguns fatores precisam estar alinhados e já estão sendo alinhados. O primeiro é a quantidade recorde de saída de BTC e de CeFIs. Gente, nesse momento em que eu vos falo, existem menos de 150 mil bitcoins nas CeFIs. Imaginem um cenário onde, por exemplo, uma outra corporação do nível da MicroStrategy, eu já vou falar o próximo fato, que é uma nova companhia de capital aberto que resolveu investir em BTC. Mas imaginem uma nova MicroStrategy tentar comprar 400 mil BTCs. Se só tem 150 mil BTCs nas CeFIs. Gente, esse analista aqui da MB Crypto está dando conta de que 220 mil dólares é o mínimo que a BTC pode bater em 2025. E mais uma companhia de capital aberto no mercado acionário norte-americano resolveu se expor ao Bitcoin. Começou com $1 milhão, eles vão avaliar como o investimento vai se desdobrar. A Quantum Biopharma agora afirmou que vai proteger até 3% do seu tesouro, do seu caixa em BTC principalmente, mas eles não descartam também a exposição a outros criptoativos.
E Anthony Scaramucci, o lendário investidor formado em Harvard, que já trabalhou para grandes players de Wall Street, saiu, fundou a Skybridge Capital, é outro maximalista da BTC, disse que não há nada de errado com a MicroStrategy possuir 400 mil BTCs, mesmo que de forma alavancada. Segundo Anthony Scaramucci, é uma das exposições alavancadas mais seguras do mundo TradeFi. Segundo ele, as pessoas acham que o Bitcoin vai implodir, mas não vai. Cada pessoa da classe média global que possui menos de 60 anos de idade ainda vai comprar BTC antes de morrer e cada um vai pagar o preço que merece. É uma opinião contundente. Na seara geopolítica e finanças internacionais, Senado norte-americano evita o shutdown, que é a paralisação do governo norte-americano, e aprova a autorização de gastos que não liberou o teto do endividamento público como o Donald Trump queria. Para quem não sabe, o governo Biden recebeu uma autorização do Congresso americano para gastar ad infinito até o presente momento, até a meia-noite de ontem para hoje. Agora, o Trump tem uma autorização limitada de gastos, o Congresso aprovou a legislação nessa madrugada. O Trump ainda vai precisar de uma nova rodada de negociações para poder estender o seu teto de endividamento. Não é segredo para ninguém que os Estados Unidos da América eles vão precisar emitir títulos num patamar muito acima de 36 trilhões. Analistas estão dizendo que o endividamento soberano americano na gestão Donald Trump vai bater 56 trilhões. Metade do orçamento norte-americano, eventualmente, até o final do mandato do Donald Trump, vai ser só para pagamento de juros da dívida. O sujeito que está fora do mundo cripto num cenário desse precisa ser bem menos que um mineral. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. E se o Donald Trump e Elon Musk tornarem o Bitcoin e Dogecoin moedas de curso legal nos Estados Unidos? Gente, eu vivo falando aqui no canal que a realidade é infinitamente mais insana que a mais fértil das imaginações. Quem poderia dizer que em dezembro de... Quem poderia dizer há 2, 3 anos atrás que em dezembro de 2024 economistas da old school estariam discutindo a criação de uma reserva estratégica nacional de BTC em favor do Tesouro norte-americano? E outra, quem poderia imaginar que o Elon Musk seria lá um super ministro no primeiro escalão de um governo federal norte-americano, como é o que vai acontecer agora em janeiro, e ele tem como a sua cripto preferida a Dogecoin, que agora está sendo objeto de discussão nas altas rodas sobre uma possível criação de uma autorização legal para o curso de BTC e eventualmente até Dogecoin na maior jurisdição do mundo. Meus amigos, ontem eu falei que se o Tesouro norte-americano efetivamente criar uma reserva de BTC, o mais provável é que o market cap do Bitcoin se aproxime do market cap do ouro, que é a única referência que existe hoje em termos de reserva por parte do Tesouro norte-americano e dos maiores bancos centrais do mundo. A única referência é o ouro. O market cap do ouro está em 15 tri, alguns falam que está em 17, talvez 18 tri. Tudo bem, a BTC está em 1,9 tri ainda. Então tem uma gordura aí de 10 vezes para queimar para cima. Não subestimem o que pode acontecer com a criação do Bitcoin Reserve Act, que seria essa ordem executiva que o Trump falou que vai assinar nos primeiros dias do seu mandato para criar uma reserva de BTC em favor do Tesouro americano. E isso provavelmente levaria o BTC até o final do mandato do Trump para um patamar próximo ao market cap do ouro. Então, se hoje a BTC está com um market cap de 1,9 tri, isso aqui fatalmente explodiria para algo próximo a 20 tri, porque o ouro também seguiria subindo. E 20 tri levaria uma BTC para $1 milhão. Ah, mas Renato,
Eu ouvi dizer que a BTC nunca bateria US$ 1 milhão porque um Zé Topinho mineral disse alguma coisa. Tudo bem, disse, mas vai ter que desdizer, porque se o Donald Trump fizer isso, provavelmente o market cap da BTC vai encostar no market cap do ouro. E a maior transferência de riqueza geracional está se desdobrando neste exato momento. 105 trilhões de dólares estão sendo herdados nesse momento, num movimento que vai continuar pelos próximos 15 a 20 anos. Por quê, Renato? Porque os baby boomers, aqueles que nasceram no pós-guerra de 1945 a 1965, estão morrendo, estão falecendo. Os baby boomers são aqueles que reconstruíram a Europa com o Plano Marshall, surfaram o maior bull run econômico da história norte-americana, que em parte também se deve ao Plano Marshall. Enfim, eles vão legar para as gerações X, Y e Zoomers 105 trilhões de dólares. Analistas acham que pelo menos de 2 a 3% de toda essa fortuna vai migrar imediatamente para o mundo cripto. Então seria um aporte, vamos colocar, porque não é segredo para ninguém que os baby boomers são criptocéticos. Meu pai é um baby boomer, tá vivo ainda. E se eu falo de cripto para ele, ele tem ele tem uma concepção pré-formada quanto ao monopólio do Estado em termos de impressão de riqueza. Tem muita dificuldade de eventualmente aceitar uma divisa e uma referência de valor não estatal. Mas meu pai também está convencido de que o Bitcoin é o futuro, mas tem aquele ceticismo próprio desses que construíram essa mega riqueza por conta também de uma impressão desenfreada de riqueza pelo Estado, que acabou gerando um boom nos imóveis. Os baby boomers basicamente fizeram boa parte dessa riqueza via imóveis. Agora, o novo imóvel é o mundo cripto, principalmente a BTC. E é muito provável que os Zoomers, que são a geração Z, dos que nasceram de 2001 para cá, pós-Torres Gêmeas, eles promovam uma multiplicação de riqueza estilo baby boomers, que basicamente construíram toda essa fortuna via imóveis. Não é segredo para ninguém que a Europa viveu esse mega bull run dos imóveis depois que eles liberaram a imigração. A mesma coisa dos Estados Unidos. E o que gerou esse crescimento exponencial do preço dos imóveis, que gerou essa fortuna inacreditável dos boomers, foram os imóveis. E o novo imóvel desse século são os criptoativos. Enfim, fica para reflexão de cada um. Eu sei que isso é muito polêmico. Vai ter gente dizendo que, mas a minha avó já investe em cripto, então uma parte disso aqui já está em cripto. Gente, se tiver, é uma parte completamente insignificante. Eu volto a insistir com os senhores. Toda essa transferência geracional de riqueza, 105 tri, se basicamente 5% disso for parar no mundo cripto, e provavelmente vai parar, e vai aumentar com o passar dos anos, o market cap da BTC talvez não pare nem em 20 tri. Fica para reflexão de cada um. E isso vai acontecer nos próximos 15 anos. Ou seja, é uma transferência geracional impressionante de riqueza. Gente, a BTC basicamente segue dando vigência a uma ampla canaleta virtual de alta. Beijou a base da canaleta. Parabéns àqueles que compraram a queda, como eu reportei. Comprem quando há cheiro de sangue nas ruas e vendam ao som dos violinos. Na minha leitura, a BTC agora vai iniciar uma pernada longa, talvez não muito lenta. Se for muito lenta, esse bull run vai se arrastar até o final de 2025. Se for espasmódica, bater aqui ali em janeiro de 25 num patamar de 120 mil dólares, recuar para depois buscar 150, aí a gente vai ter o mesmo prognóstico que eu já havia reportado aqui. Mas é muito provável que isso aqui agora comece a subir lentamente para bombear as altcoins de maneira inacreditável. Daqui a pouco eu volto com a ADA, XRP, AVAX, Kusama,
TRX, que tem muita gente pedindo, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.